Pronto, iniciamos. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, esse é o nosso segundo encontro, nossa segunda aula, na verdade, que não deixa de ser um encontro, né? Porque tem sido cada vez mais difícil, né? E complicado a gente estar junto, mas esses momentos são momentos essenciais aí para a gente ir organizando a nossa disciplina, organizando os nossos compromissos, as nossas obrigações, nossos estudos, de uma forma geral, tá bom? Bom, eu vou, então, nesse momento, compartilhar uma tela, que é justamente a tela do ponto onde eu parei na aula passada, que a gente estava falando sobre as etapas do planejamento, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. É o mesmo esquema, tá bom? Eu vou compartilhar. Quando eu compartilho, eu vou sair da tela. E aí, se alguém tiver alguma coisa a considerar sobre o que eu estou falando, pode me interromper. Eu vou ficar dando uma olhadinha aqui no chat, mas pode ser que alguém que passe alguma coisa, aí vocês podem interromper no microfone ou no vídeo, ou o que for melhor para vocês, tá bom? Então é isso. Deixa eu botar aqui. Só um pouquinho. O Helder chegou. Pronto. Deixa... Menino, que o negócio não tá indo. Agora sim. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Dá um retorno. Está conseguindo, né? Em tela cheia, né? Opa, ver aqui. Planejamento, diagnóstico. Ótimo, ótimo. Então é isso mesmo. Então, na aula passada, eu estava explicando para vocês sobre as etapas do planejamento, né? Na verdade, uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora na disciplina. E aí, feito isso, a gente entrou diretamente para a questão conceitual e de organizacional do planejamento propriamente dito. Espera só um pouquinho. O Amado está chegando. Estou admitindo ele aqui na sala. Pronto. Eu enviei o link. Por isso que eles conseguiram entrar, eu acho. Ótimo. Vai me ajudando aí, Jaque e Daniel e todo mundo aí. Tá bom? E aí a gente vai... Então agora tá massa, já tem aqui bastante gente na sala. Antes de começar a falar, seja bem-vindo, Amado, o Helder, pessoal aí que chegou agora. Eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma recapitulação do conteúdo que eu vou ativar minha câmera aqui para olhar para vocês, como se eu estivesse vendo alguma coisa, né? Mas tá ótimo. Eu estou recapitulando aqui algumas coisas. Agora tá vendo aí. Não tô vendo nada. Estou recapitulando aqui algumas coisas em relação à nossa disciplina, que a gente viu até o período do início da quarentena. E, enfim, mas antes de continuar, do ponto que a gente parou na aula passada, eu já falei lá no grupo, mas eu queria falar aqui mais uma vez, que eu entrei em contato com os alunos do terceiro período vespertino, né, do diurno, da tarde, e para saber se eles tinham interesse, se eles queriam, se poderia juntar as turmas, né? Na verdade, não é da tarde, é da manhã. Estou confuso, porque minha cabeça está demais hoje. Da manhã, é uma sala cheia, cheia assim, são 12, 13 pessoas, uma coisa assim. E a maioria concordou, entendeu? Falou, não, que não teria problema, que poderia juntar. Por que eu estou falando isso? Porque há uma tendência da gente juntar as turmas para poder ser uma aula só, uma atividade só, para ficar mais fácil. Sem contar que o período da noite é um período que, em geral,
tem sido um horário mais adequado não, mais oportuno, né, para as aulas. Só que aí teve casos de 2 alunas que elas têm dificuldade em acesso à internet neste horário, à noite, né, mas que elas iam fazer um teste. Então, assim, eu nem botei o link para elas hoje, porque estava muito em cima, né? Então, eu dou aula para eles sexta-feira eu vou dar aula normal, mas aí na semana que vem a gente já junta todo mundo, tá? Inclusive eu vou cadastrar eles nessa turma aqui da noite, e aí a gente já junta, faz uma turma grande, beleza? É mais interessante até, porque, assim, essa turma aqui ainda vocês têm comparecido, o pessoal tem comparecido, mas tem turma assim que não tá vindo ninguém, aí é complicado, né? Foi a forma como eu coloquei no grupo para eles. Esse momento síncrono é um momento essencial porque é onde o aluno, o estudante, ele consegue tirar dúvida com o professor, perguntar as coisas e tal. Esse momento é um momento que a gente conta também com uma presença, né? Fora as evolutivas das atividades, como já expliquei, mas se a gente está só gravando aula para as paredes aqui, fica complicado, entendeu? Fica complicado não porque está falando sozinho, porque da aula a gente tem que dar aula igual. Fica complicado para o estudante conseguir pegar as coisas, fazer os questionamentos, participar, aí fica difícil, né? Sem contar daqueles que não estão conseguindo visualizar as aulas de jeito nenhum, porque não tem espaço no celular para baixar as aulas, e etc, etc, etc. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês, e aí eu vou, então, agora dar... Welder, quer falar alguma coisa, meu querido? Não. Não, é porque eu vi um barulho aí, meu Deus do céu, o que você está comendo? Eu estou morrendo de fome. Peste. Um biscoito aqui. Misericórdia. Pode continuar fazendo. Tá bom, eu vou então voltar aqui para a tela que eu estava e aí eu vou dar continuidade. Ih, eu acho que eu botei a tela errada. Tá pequeno ou tá grande aí para vocês? Agora tá grande. Tá grande, né? Tá ótimo. Né? Tá ótimo, então pronto. Normal. Então é isso. Aí na aula passada, então, eu estava falando para vocês sobre as etapas do planejamento, a etapa de diagnóstico, que é onde a gente estabelece prioridades e metas, o planejamento propriamente dito, né, que é escolhido o método, a depender do objetivo, claro, né, ou dos objetivos, porque no planejamento ambiental, por exemplo, numa recuperação de uma área degradada, pode ser que exista uma série de fatores a ser considerados, entendeu? Então, como são muitos fatores, eu não posso usar um único objetivo, uma única metodologia. Fala, Daniel. Dê um exemplo aí do... A tela diminuiu, aumentei a tela aí, novamente. De Aumentou? prioridades e metas. No caso do diagnóstico aí. Vou te dar, por exemplo. Então, assim, você vai fazer um planejamento ambiental, você foi contratado, vocês têm uma área lá que a pessoa que te contratou fala que ela quer recuperar. Por exemplo, tá? Vamos trabalhar na hipótese de recuperação de área degradada. Você vai chegar nessa área, a primeira coisa que você vai fazer é observar. Você vai fazer um levantamento, você vai fazer uma análise, né, minuciosa de tudo que tem ocorrido, todas as características da área, entendeu? E, sobretudo, considerando as áreas que estão mais impactadas. Feito isso, você vai estabelecer objetivos, né? Qual é o seu objetivo principal, né, disso daí? Recuperar a área que está degradada. Tá, quais são as áreas que estão degradadas? Aí você vai avaliar, você vai começar a considerar tudo, você vai anotando tudo, vai colocando ponto a ponto, entendeu? Feito isso, você vai trabalhar em cima de prioridades, porque dentro de uma área de recuperação, tem ações que, de repente, para que seja recuperado, requer um cuidado específico, entendeu? Ou porque leva mais tempo, ou porque tem um cuidado a mais, ou porque depende de outros fatores, 2, 3, 4 outros fatores fora da área, enfim. Feito todo esse levantamento, você tem que colocar prioridade, entendeu?
qual é a minha área principal, qual é a primeira área que eu vou trabalhar, entendeu? Qual é a primeira ação que eu vou desenvolver diante dessa área? Então, isso é prioridade, certo? Se você não estabelecer essas prioridades, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Eu digo assim, é claro que eu estou falando isso para vocês, não vai dar certo. Em que sentido? Peraí, deixa eu ver, deixa eu desligar o bicho aqui. Não vai ficar esse WhatsApp atormentando aqui no juízo. E não para. Então, assim, você vai estabelecer as prioridades nesse sentido, certo? O que você vai fazer primeiro, por que você vai fazer isso primeiro, entendeu? Qual é o objetivo, né? Qual é a sua meta, onde você pretende chegar fazendo isso. Então, tudo isso é dentro do diagnóstico, tá bom? Aí, em seguida, você vai escolher um método, eu acabei de falar. Claro que para você... Lembra que eu estava explicando na aula passada, por exemplo, desmatamento aqui semana passada eu esqueci, dessa vez eu esqueci de novo. Meu nome aqui, gente, do bioma. Mata Atlântica. O desmatamento da Mata Atlântica tem uma consequência, né? A consequência do desmatamento na Mata Atlântica é a mesma consequência do desmatamento na Amazônia? Não. São diferentes, são biomas diferentes, são comportamentos diferentes, ecossistemas diferentes. Consequentemente, vão ter resultados diferentes, caminhos diferentes, tempo diferente, entendeu? Então, você pensando numa área como um todo, a depender do que você vai fazer, do seu objetivo, pode ser que você vai escolher um método, né, de avaliação de impacto ambiental, ou 2, 3 ou vários métodos, entendeu? Então, isso faz parte da segunda etapa, que é escolher do método, depender do objetivo, depender do que você vai fazer. O terceiro é considerar o tempo e o espaço disponível, a estratégia de trabalho. Isso aqui eu estava falando para vocês. Se vocês não tiverem uma noção do tempo que vai levar para vocês desenvolverem tudo que está no plano, no planejamento de vocês, corre o risco de não dar certo, não dar tempo, dar errado, enfim. E aí vocês vão ter problemas, certo? Que tipo de problema? Dinheiro. Problema financeiro, por exemplo, problema de investimento, porque vocês não podem esquecer que, foram contratados por alguém, essa pessoa, a primeira coisa que o contratante pede quando ele procura um serviço é o orçamento. Ninguém fala assim, faz aí. Depois que termina, ficou quanto? Não existe isso. As pessoas precisam saber de orçamento, certo? Então, assim, se no seu orçamento você não considerou o tempo que você tinha, o espaço que você tinha, não considerou que pode haver mudanças climáticas, não considerou um monte de coisa, você tem um problema de execução. Tendo um problema de execução, aí o negócio não vai andar direito. E o último, e aí não menos importante, e como eu falei na aula passada, que é também essencial, né? Não tem um que seja mais ou menos importante, mas se você não tiver uma avaliação em todo o processo do seu planejamento, vai dar muito errado, entendeu? A probabilidade de que dê um negócio, seu planejamento está fadado ao fracasso é grande. Tá? Jansen. Oi. Desculpa novamente. Para facilitar o lado da gente, assim, para mim, né? Não sei os outros. Tipo, você teria como mandar isso aí por escrito? Diagnóstico, isso, isso e isso. Com a explicação que você deu? Depois, com tempo, se tiver. Tá. Vou pensar no seu caso. Tá bom. Se tiver tempo, se não tiver, agradeço. O que eu posso fazer, Daniel, é isso aí, é disponibilizar esses slides aqui, mas eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer assim, porque, de repente, o aconselhável, sabe o que é, Daniel? A gente está aqui numa sala de aula virtual, o aconselhável é a mesma coisa que eu faço na sala. Se eu tivesse lá a gente estivesse lá no campus, eu ia escrever no quadro a mesma coisa que está aqui na tela. Diagnóstico, prioridades e metas. E aí eu ia explicar da mesma forma. A diferença toda é que vocês iam estar com o caderno e caneta na mão e anotando. Então, assim, o que vocês têm que fazer vai começar a aula, caderno e caneta na mão. Eu posso disponibilizar esse slide aqui para vocês tranquilamente, mas a explicação fica em cima daquilo que vocês estão ouvindo, entendeu? Agora, imagine se eu tiver que fazer
um negócio aqui, explicar e ainda transcrever a minha explicação. Aí lascou, porque eu não vou ter tempo para nada. Eu já não estou com tempo, mas eu entendi o que Verdade. onde você quer chegar. Então, pronto. Aí a avaliação, vamos dizer assim, colocar como último, mas não quer dizer que só vai esperar chegar lá no final para poder avaliar, né? É um processo de monitoramento contínuo. Aí lembra que eu estava comentando com vocês, vocês estão fazendo eu falei isso na aula passada, vocês estão desenvolvendo um planejamento e era numa área lá impactada com erosão, e aí, de repente, começou o período de chuvas. Quando começou o período de chuvas, o ambiente mudou, a paisagem que você estava avaliando mudou, e mudou bastante, e você não esperava que ocorresse essa mudança, entendeu? Aí o que acontece? Gente, vocês se lembram quando a gente fez Foi com vocês, gente? A gente fez Foi com vocês. Lembra quando a gente fez um trabalho de campo com a professora Aline, lá no Guaibim? Vocês se lembram? Lembro. E aí a gente chegou lá no Taquari, que foi o final, e o Rio tinha mudado o curso dele, vocês estão lembrados? Eu nem tinha visto isso, eu não sabia que o Rio mudava de curso. O Rio Taquari, lá, Foz. Ele muda de curso. Como assim muda de curso? Ele mudou o canal. Ele vinha até mais assim perto das barracas, e depois ele afastou, ficou lá para frente. Agora, olha onde que eu quero chegar. Você imagine se eu estou fazendo um projeto de recuperação de mata do mangue, né, todo impactado. Eu estou fazendo eu fui contratado para fazer um planejamento ali de recuperação do mangue, e eu desconsiderei que o Rio poderia mudar o curso dele. E aí eu lembro que alguém me falou na época, professor, isso aqui acontece todos os anos. Todo ano tem um período que o Rio muda, ele corre de um lado, depois passa um tempo, ele corre de outro, é uma cheia, ele corre do outro. Então, você imagina se eu não sei que isso acontece. Eu fiz o meu planejamento, pensei no método, comecei a executar todo o meu projeto, e de repente chegou lá um período que choveu muito, o Rio mudou. Compromete todo o meu planejamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou interromper o meu planejamento, eu vou reavaliar, restabelecer metas, criar um novo objetivo, novas prioridades, eu volto lá para o diagnóstico. Aí eu vou escolher, de repente, uma outra metodologia, eu vou desenvolver outra estratégia de trabalho. Então, tudo isso é avaliação, tá? Eu tenho que estar atento, tem que ser contínuo, tem que estar integrado com todas as outras etapas, desde o processo de diagnóstico. Já deu errado no planejamento? Já para. Avalia e refaz, entendeu? Aí, inclusive, o que eu estava falando para vocês na aula passada é que muitos profissionais desenvolviam seus planejamentos, né? O resultado final do planejamento ambiental é o plano ambiental, e no plano deixava para fazer a avaliação só no final mesmo. Então, o que acontecia? De repente, passava uma etapa, passava duas, na terceira, segunda, terceira, quarta etapa, depende do projeto. E aí, quando ele ia para avaliar, estava completamente diferente do que ele esperava. Por quê? Porque deu um erro, aconteceu algum problema que ele não considerou lá na primeira etapa, lá na segunda etapa, ele não avaliou e continuou com o erro, entendeu? O que ele fez? Perdeu tempo, perdeu dinheiro, só que o dinheiro não é dele. Tem esse detalhe, entendeu? Como o dinheiro não é dele e alguém está pagando para fazer o trabalho e ele fez o trabalho sem monitoramento, o que aconteceu? Cadê a reputação desse profissional? Ninguém mais contrata, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Bom, aí foi que, continuando, eu falei que todo o planejamento ambiental em si, né, ele trabalha dentro dessa perspectiva, do tripé, que é o tripé ambiental, social e econômico, né, porque a gente precisa considerar que cada uma dessas esferas, cada uma dessas categorias, vamos chamar assim, elas são essenciais para eu entender tudo o que está acontecendo, certo? O meio ambiente, o meio físico, ele sofre a influência da sociedade, certo? A sociedade influencia a economia e também é influenciada pela economia. Então, a depender de como a economia está, a sociedade tem um comportamento. A depender de como ela se comporta neste momento, isso tem um reflexo ambiental. Mudando qualquer um deles, qualquer alteração econômica ou social vai afetar diretamente
nas mudanças ambientais, certo? E aí é cíclico, entendeu? Então, isso aí é basicamente a forma como a gente entende, os caminhos que a gente entende sobre o planejamento ambiental. Traça objetivo, coleta dados, formula alternativas, né? Toma decisão para implementação, que executa, implementação, monitora e avalia, tira o aprendizado disso, tomada de decisões e revisão e vai de novo, sempre acompanhando, é processo contínuo. Inclusive, eu falei para vocês na aula passada que, mesmo que vocês tenham sido vamos supor, fui contratado para poder fazer um plano, né, um planejamento ambiental de uma área, o resultado final desse planejamento ambiental é o plano, fiz lá meu trabalho, resolvi, está tudo certo. Se você trabalha nessa empresa, se você presta serviço nessa empresa, é muito importante que você continue acompanhando, mesmo que o projeto tenha sido finalizado. Entendeu? É claro, ninguém trabalha de graça, mas você precisa, como profissional, já atentar ao seu contratante de que tal projeto, tal plano precisa de acompanhamento, porque senão ele pode gerar outros tipos de resultados, entendeu? Gerando outros tipos de resultados, aí você pode ser que desande tudo, certo? Então, isso faz parte também, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui na tela, ver se tem alguma coisa. Ninguém fala nada, né? Então, pronto. Voltando. Aí, vamos lá. Então, ó, Daniel, o que você estava me pedindo. Você está vendo como é que está prontinho aqui? Tô vendo. Aí, assim, é só mesmo que eu estou falando, que, de repente, você pode escrever como exemplo no seu caderno. Mas olha aqui, ó, as etapas do planejamento. Primeira coisa, estabelecer objetivos. O que é isso? Qual é o exemplo? Você está me perguntando, o que são as prioridades, as metas? O que é o objetivo? É o que eu quero fazer, certo? Estabelecer objetivos é o que eu quero fazer no meu planejamento. Eu quero fazer e recuperar uma área de erosão. Recuperar uma área de encosta de rio, que rio está assoreando, está desbarrancando, não sei o quê. Enfim, contaminação de solo, descontaminação do solo, descontaminação da água. Não sei, mas se você vai analisar a sua área, você vai estabelecer, você vai dizer o que é que você quer fazer. Segunda coisa é escolher a melhor alternativa de ação. O que quer dizer? Oi. Assinou aí, Amado, aí. Diga, Amado, o que foi? Como é que faz para olhar esse negócio de assinar? Aparece embaixo aí do slide. Eu tô vendo, mas... Mas para ele não tá aparecendo porque ele tá fora da tela. Ele não dá para visualizar a gente. Eu voltei aqui para a tela, eu tô vendo a mãozinha aqui, mas aí eu faço o quê? Clico na mão? Ou é só para ele dizer que ele quer falar alguma coisa? Fala aí. Fala aí, Amado, o que você quer? Você quer perguntar o quê? Diga aí. Ou ele tô sem querer esse negócio. Acontece, de repente o caboclo apertou o negócio sem querer, não sabe nem o que está acontecendo, ele está com a mão levantada ali. É bem a minha cara fazer um negócio desse. Eu acho que ele não quer perguntar nada, não. Ele deve ter apertado sem querer o trem aí, e é isso. Então, bora lá. Escolher a melhor alternativa de ação, tá bom? Assim, eu não coloquei grifado aqui, mas eu poderia ter grifado, né? Poderia grifar o quê aqui? Objetivos. Tá vendo aqui o mouse? Então, eu grifaria objetivos. Aqui, eu grifaria o quê? Alternativa de ação, certo? Que são as etapas. O que é alternativa de ação? Determinar os planos alternativos de ação. Vias alternativas ou planos diferentes. O que isso quer dizer, professor? Acabei de falar. Você pensou num método, certo? Você já traçou o seu objetivo ou os seus objetivos, certo? E aí você vai falar assim, para fazer isso, eu vou usar tal método. O que é método, professor? Eu não estou lembrado o que é método. Método é a forma como você vai desenvolver alguma coisa. Entendeu? A forma. Para tudo existe um método, certo? Eu lembro do exemplo que eu acabei de falar, o desmatamento
na Amazônia não tem a mesma resposta do desmatamento no Pantanal, que também não tem a mesma resposta de desmatamento no Cerrado, e por aí vai. Mas para recuperar áreas que foram desmatadas, eu vou usar qual método? Como é? Então, aí depende. Você pode então, ter métodos diferentes. Isso daí é o que a gente está chamando de vias alternativas. De repente, você pensou em uma coisa, mas você já tem que ter planos alternativos de ação, considerando que pode mudar alguma coisa dentro do seu planejamento, e aí você já vai para outra alternativa, ou um outro plano diferente, beleza? Então, o nome disso é alternativa de ação. Seguindo, escolha definitiva do plano de ação. Viu quais eram todas as perspectivas, as alternativas possíveis, os ambientes possíveis, os cenários possíveis, vai definir um plano definitivo de ação. Definir um plano definitivo é redundante, né? Você vai escolher definitivamente um plano de ação. Ainda que esse seu plano de ação conte... Alô. W Brasil, diga. Professor? Fala. Para de falar um pouquinho aí, você fala demais. Ué, mas eu tô dando aula, vou fazer o quê? Eu sei, tô brincando contigo. Ei, Ei, professor, essa aula sua aí, que eu não assisti a outra aula. sim. A outra aula foi basicamente esse mesmo assunto, que parece que é o início de uma história aí, né? Essa aula, né? Isso. Na verdade, na aula passada eu comecei a contar essa história e agora eu estou continuando nela. Isso, entendeu? Na aula passada... diga. Foi. Mas todos esses assuntos de hoje aí é praticamente o início da outra aula. Você falou alguma coisa na outra aula? Não. Não, na aula passada eu falei coisa diferente, entendeu? Mas aqui no início dessa aula hoje, eu recapitulei algumas coisas que eu falei, tá? Recapitulei. Mas no caso, a gente tem que buscar. Eu não assisti a outra aula passada. Eu tenho que assistir ou aqui está valendo aqui? Tem que assistir, não, você tem que assistir para você entender direito, com profundidade que eu estou te explicando. Tem que assistir. Eu vou colocar... mandar como é? Diga. A gente tem que escrever, que eu estou escrevendo aqui, só que você está passando muito rápido, não dá para escrever a outra parte, eu não escrevi toda não, aqui tem assim, participação pública. Ah, tá. Não deu para escrever tudo. Não, mas, Amado, não se preocupe não, que eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo de vocês, tá? Aí vocês podem abrir aí no celular de vocês no WhatsApp, né? Isso, exatamente. Aí acompanha lá, escreve no caderno, passa link, entendeu? Pode seguir. Valeu. Mas eu vou falar mais devagar, então. Certo? Não, tá bom. Tô brincando aqui, eu estava escrevendo, mas não deu para escrever. Mas tá bom. É porque eu vou falando e vou empolgando e vai que vai. É assim mesmo. Pode seguir, professor. Então, pronto. Voltando aqui, o que eu estava dizendo nesse terceiro item aqui, a escolha definitiva de um plano de ação. Quando eu digo escolha definitiva de um plano de ação, isso quer dizer que no meu plano de ação pode ser que eu tenha considerado vários métodos, entendeu? Não quer dizer que eu escolhi só uma coisa para fazer ali. Não. De repente, no meu planejamento, eu tenho vários objetivos, tá? E aí, se eu tiver vários objetivos, consequentemente, pode ser que para cada um desses objetivos eu vou ter uma metodologia, um método diferente de ação. Mas, em geral, eu vou ter que anotar tudo, considerar tudo, e depois definir que meu plano de ação é um só, entendeu? É de definitivo, e é tal, mesmo que exista variações dentro dele, tá bom? E aí, seguindo, eu vou formular os planos derivativos de apoio ao plano básico. Ó, aqui se eu fosse grifar, o que eu grifava? Planos derivativos de apoio ao plano básico. Ou então grifaria só plano derivativo. O que é plano derivativo? Bom, eu já tenho... Vamos entender. Formular planos derivativos de apoio ao plano básico. O que é o plano básico? O plano básico é tudo que eu já pensei. Basicamente, meu plano de ação. É meu plano básico. Então, o que seriam os planos derivativos que vão apoiar o plano básico, que vão apoiar o plano de ação? Por exemplo,
políticas, programas, processos, tudo leis, tudo voltado para a sustentabilidade. De repente, olha só que louco. De repente, eu estou fazendo uma coisa, estou desenvolvendo o meu planejamento, né? Já defini ali o plano de ação e vou começar a executar. E surgiu um cenário completamente diferente, ok? Mas esse cenário que surgiu, olha só, esse cenário que surgiu completamente diferente não é para o meu estudo. Aconteceu alguma coisa que ninguém esperava que pudesse acontecer sobre a perspectiva ambiental lá na Austrália. Aí chama a atenção do mundo todo. Nossa, olha o que aconteceu lá na Austrália. Eu estou desenvolvendo meu planejamento, o que eu falo? O que eu penso? Eu falei assim, nossa, se aconteceu lá, pode ser que diante das condições, um dia ocorra isso aqui. Mas se ocorrer, o que eu vou fazer? Eu já vou logo formular um plano derivativo. Eu vou pensar numa política, num programa, qualquer coisa voltada para a sustentabilidade, que eu possa assegurar, vamos dizer assim, um possível impacto, amenizar já um possível impacto. Isso é apenas um exemplo, tá? Então, planos derivativos, nada mais é do que você pensar em vamos dizer assim, alternativas que você pode utilizar, ou adicionais que você pode utilizar ao seu plano básico, mas todos eles têm que estar voltados para uma questão ambiental, ou questão de sustentabilidade, tá? Sustentabilidade, na verdade, é a palavra-chave da perspectiva da questão ambiental em si. Então, é isso. E depois, a gente vai definir os meios de controle. O que é definir os meios de controle? Monitoramento e avaliação constante. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, só para que vocês entendam, ó, vou voltar. Eita. Espera aí, gente, desculpa. Eu botei aqui, o negócio não foi, agora foi. O que eu fiz, o que eu comecei a aula de hoje foi recapitulando as etapas do planejamento. Expliquei diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Aí eu mostrei aqui, estou com o compartilhamento de tela está com delay, está com atraso, aí está demorando. Aí o que eu mostrei aqui foi como é que isso é organizado, quem são os agentes que estão envolvidos, né? As três esferas. Em seguida, o que eu estou fazendo? Eu estou esmiuçando o diagnóstico, eu estou esmiuçando os objetivos, eu estou esmiuçando a execução e a avaliação, entendeu? Então, eu estou explicando para vocês o que é tudo, aquelas 4 etapas, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, é exatamente isso aqui, só que aqui está explicado assim de forma mais, vamos dizer, detalhada, ok? E com conceitos. Esses negócios que eu estou falando aqui para vocês, objetivo, alternativa de ação, plano de ação, isso é conceito, viu? Tudo isso é conceito. Se você pega lá um plano ambiental finalizado, esses conceitos estão lá. Você tem que saber o que significa eles, tá? Não é só uma interpretação de frase, não, de palavras, tá bom? São conceitos. Bom, aí vamos lá. Eu estou sendo repetitivo porque faz parte, a gente precisa ser repetitivo. O produto final do planejamento ambiental é o plano. Que plano, professor? Plano ambiental, né? O planejamento é o processo, o produto final é o plano. Relembre, quais são as etapas? Diagnóstico, planejamento. Planejamento envolve prognósticos e propostas, certo? O que são prognósticos? Previsão do futuro e propostas. Vai para a execução, da execução vai para a avaliação, do monitoramento, eu coloquei errado aí, do monitoramento, não é do monitoramento, vou corrigir depois, tá bom? Então, é isso, essas são as etapas, sempre, e elas são, tem que ser nessa ordem, tá? Porque não tem como, ainda que eu peça numa prova, fala aí, comente aí sobre as etapas do planejamento, como deve ser e tal, e aí a pessoa coloca lá, começa, primeiro tem a avaliação, não, tem que ser nessa ordem, porque se não for nessa ordem, não faz sentido, entendeu? Execução, avaliação do monitoramento. Isso. Você quer perguntar alguma coisa, Amado? Não, tá tudo tranquilo, professor, tá de boa. Então,
Então, bora lá. Vou seguir aqui o slide. O produto final do planejamento, o plano, ele é um processo, tá? Esse processo, presta atenção, ele tem 4 partes. Primeiro processo, ele é um processo de quê? Primeira coisa que ele faz é identificação de situações, suas causas, consequências e potencialidades. Essa palavra aqui, ela é fantástica, potencialidades. Mais para frente eu vou explicar por quê. Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz é identificar a situação, identificar o problema, o ambiente. Quais são as causas? Eu só quero fazer uma correção, tá? Quando eu falo identificar a situação e identificar o problema, porque, em geral, quando a gente trabalha planos ambientais, né, quando a gente faz planejamentos ambientais, em geral, eles são feitos para recuperar alguma coisa, para mitigar alguma coisa, certo? Mas isso não quer dizer que é regra, viu? Porque eu posso fazer um planejamento ambiental para uma situação, para um ambiente que está muito bem preservado. Aí você fala assim, professor, se é um ambiente que está preservado, para que vai fazer planejamento ambiental? Justamente para que ele não sofra alterações. Eu preciso planejar em cima do que já está bom, para que ele siga bom ou siga dentro da condição do perfeito, do adequado, do necessário. Então, nem todo planejamento ambiental visa somente recuperar alguma coisa impactada. Pode ser que seja uma coisa que já esteja muito bem, só que você vai fazer uma manutenção, certo? Então, pronto. Essa é a primeira coisa, identificação, que é o diagnóstico. Segundo, formulação de ações para enfrentar as situações desfavoráveis e aproveitar potencialidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Vamos supor que, de repente, na minha área de estudo, não está completamente degradada, não está 100% degradada. Tem áreas que são áreas... tem áreas que são áreas... que são conservadas, entendeu? Então, se estão conservadas, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que elas estão conservadas, vou explorar a potencialidade delas, certo? Então, vou fazer com que elas se tornem cada vez mais fortalecidas e cada vez mais conservadas. Então, isso são as potencialidades. O terceiro, eu vou elaborar estratégias para assegurar os meios necessários às ações. Então, é o seguinte, eu já pensei, já formulei as ações, mas ainda assim preciso de estratégias, certo? Porque pode ser que ocorra alguma coisa errada durante o processo e eu já tenho que pensar nessas estratégias de imediato. Você fala assim, professor, mas como é que você pensa numa estratégia de uma coisa que ainda não aconteceu? Gente, a gente tem exemplos, muitos exemplos, entendeu? Ao menos que seja uma coisa assim, um fenômeno, né? Ao menos que exista um fenômeno que atue sobre esse cenário que eu estou estudando, e fenômenos geralmente, até os fenômenos hoje, a depender, são previsíveis. A gente já tem uma noção dos acontecimentos dos fenômenos, mas o que eu quero dizer, de repente, é uma coisa que ninguém nunca sabe. Mesmo assim, eu vou tomar como referência exemplos que ocorreram em várias partes do Brasil ou do mundo, e vou já usar isso como estratégia para me assegurar, entendeu? É o que a gente chama de plano B, plano C, certo? Não deu certo isso aqui, faço o quê? Já tem que ter o plano B na manga, carta na manga, entendeu? E, por último, a gente vai para a execução. Executar, acompanhar, monitorar, avaliar e alimentar o processo contínuo. Então, esses são os 4 processos do planejamento ambiental, certo? E aí, como eu disse e repito, executar, beleza, está acompanhando, monitora e avalia. Avaliar é a última coisa, mas monitorar é essencial, entendeu? Como assim é essencial? Porque se você não monitora, de repente, você teve um problema lá na primeira parte, na segunda parte, não monitorou, problemão. Perdeu dinheiro, está perdendo tempo, está... De repente, por falta de monitoramento,
o seu eles estão no planejamento, seguir um rumo tão diferente que você nem sabe como recuperar depois. Olha só, entendeu? É por aí. Professor, Sim. a sua Pode estava dizer. esperando, eu acho, se eu não me engano. Quem? Apareceu aqui para mim que ela estava na sala de espera, tá? Aonde que tá isso, gente? Não tem nada aqui para mim, não. Espera aí, deixa eu ver. Tem um número 1 aparecendo aqui. Será o que é isso, gente? Eu tô vendo o Társila aqui, eu vou pedir para ela ingressar de novo. Mas eu não tô vendo nada em sala de espera, não. Quando aparece em sala de espera, você não tem opção de aceitar, não, Jaque? Ou será que é só eu que tenho? Aí é isso, ó. Eu chamo ela e aparece indisponível. Não sei, gente. Infelizmente, eu não sei. Como é que a gente resolve? Amanhã eu vou pegar um tempo com a Társila para poder resolver isso. Nem que sei lá. Enfim, então eu vou continuar, tá? Infelizmente, eu não sei como é que a gente pode resolver o problema dela agora. Bom, voltando para a tela aqui, então, o plano, na fase de diagnóstico, você fala assim, professor, mas está repetitivo, exatamente. Porque vocês têm que entender, não está repetindo, não tá assim, estou batendo, martelando aí para que vocês entendam, né? Para que vocês, agora parece que aconteceu um negócio aqui, ainda. Ô, gente, sabe por que Aí, ó. agora sim, tá admitindo. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora sim. Com esse aplicativo, eu me sinto discriminado quando eu não consigo nem entrar na hora que eu quero. Pelo amor de Deus. Me sentindo um raio, só cai aqui uma vez ou outra. Mas você estava aqui na sala até agora. Tô falando. Eu só consegui entrar na aula do senhor a segunda vez agora. Ah, mas é porque é minha energia, né? Aí eu não posso fazer nada. Energia boa. Esses outros professores que estão com dificuldade, o senhor sabe manusear melhor o aplicativo. Aí, às vezes, a pessoa tenta ficar na sala de espera, tenta ingressar e não consegue, entendeu? E o professor não sabe como colocar. Verdade. Consegui entrar. Até que Ai, meu enfim. Deus, graças a Deus. Já tava até com pena da minha amiga também. Mas veja, é isso, né? Eu não sei muito bem também, não. Mas, assim, aqui aparece para mim de boa, assim. Eu só estava na dúvida hoje sobre o negócio do link, porque eu criei as minhas aulas, criei um calendário agendando todas as aulas até o final do bloco. E aí eu achava que vocês iam receber o link automático, entendeu? Aí eu tô meio que apanhando também, mas... Isso é só uma dúvida. Professor, está me ouvindo? Ouvindo. Essas aulas duram quanto tempo? Elas duram 1h15. 1h15. É porque eu estou preocupado com o meu celular. A bateria do celular descarrega, tá ruim. Sabe que hora muito rápido. Amado, ela vai acabar... Agora, quando for 15 para as 8, a gente termina. Por que você não comprou uma bateria portátil, amado? Eu não achei, não encontrei, não. Não encontrou onde? Hã? Aqui em Valença? Valença, e procurei em Itaperuá e Valença, não encontrei. Valença, o que mais tem é bateria portátil, na Nolita, tem no Bazar na Carolina, Bazar na Clara. E bar? Tem tudo. Tem de tudo que é lugar aqui em Digital Valença. Procurar novamente. Blogueiro aí, fica aí, ele sabe o negócio. Essa daí é.
Tá tirando onda com minha cara, né? R$100. Ainda é universal, Ah, eu segue não tenho todos esse os dinheiro, celulares não. que existe. Tem entrada para Deixa eu esse dinheiro, terminar o negócio aqui. Depois vocês veem esse não negócio tenho esse de dinheiro bater. todo, não. Vai que nós estamos perdendo. Continue. Já, Derson, continue. Pronto, professor, bora. Vamos estudar. Bora, que ainda tá com conversa aqui, fiado. Ó. Então é isso. Tá a tela grande, né? Tá a tela grande? É mais ou menos. Sim, agora sim. Tá normal. Ô, Deus. Tá normal, pode ir. Tá boa Peraí. tela. Não, moço, calma ainda. Aí. Aí a gente, vamos lá, continuando, então tem um plano. Na fase de diagnóstico, vai fazer o quê? Vai fazer levantamento de dados e pesquisa de campo, tá? Então, você vai levantar todas as informações da sua área. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muitos, mas muitos profissionais, muitos planejamentos ambientais, planos ambientais, que já foram finalizados, e acreditem, a pessoa não foi na área. Não foi na área. De onde ela pegou as informações? Tudo na internet. Tem um monte de planejamento ambiental que copiou e colou, copiou e colou, copiou e colou. Fala, professor, e aí? Isso não pode causar um dano para a área? Claro, com certeza. Mas quem é que faz isso? Gente, o profissional que faz copia e cola, Google, cria um plano e vende isso, ele não, muito provavelmente ele está fazendo esse trabalho a um preço muito abaixo do preço de mercado, certo? Tem gente que não está querendo pagar, não está querendo pagar o valor do mercado para o profissional adequado e competente, e ele vai lá e contrata esses caras. Aí fala assim, vai dar merda. Claro, mas aí o que acontece? Até que dê alguma merda, o cara já pagou, ele vai alegar que não foi culpa dele. Então, assim, é só gambiarra, gente, só gambiarra. Então, não tem como você fazer um diagnóstico, levantar os dados e não for olhar se é real. De repente, gente, alguém está pegando uma informação do campo, pegou a informação de uma área, pegou um mapa, o mapa que ele está analisando é um mapa que já tem 15 anos. Na hora que ele vai pegar, ele vê que nesse mapa que já tem uns 15 anos, que ele achou na internet, na hora que ele vai comparar as informações do mapa com as informações da realidade, nada daquilo lá praticamente existe mais. Como é que ele vai desenvolver um plano em cima de uma informação que não é real? Obviamente que o plano dele vai dar muito errado, entendeu? Então, precisa do levantamento do trabalho de campo, certo? Na segunda etapa, da etapa de análise, a segunda etapa é a análise, desculpa. Você vai analisar os dados, você vai pegar todas as informações, você vai criar tabelas, você vai criar mapas, você vai criar gráficos, infográficos, croquis, o que for, certo? Para poder organizar todas as suas informações. E aí você tem a situação atual. O que é a situação atual? É identificação dos problemas no meio físico, biológico e antrópico. Pegou todas as informações, organizou todas em tabelas, mapas, gráficos, infográficos, fotografias, e aí você vai começar a identificar todas as características do ambiente. Quais são os problemas? Problema no meio físico, vegetação, solo, geologia, né? Espécies, as espécies que do hábitat, ou então espécies endêmicas, enfim, ou exógenas, e também os problemas causados pela interferência do ser humano, que são os problemas antrópicos, tá? Da atividade humana. A atividade humana trouxe uma consequência para o meio físico. O nome disso é antropogeomorfologia, ok? Antrópico. Tá doido o nome. Como é? Traduz de novo o nome aí. Falo de novo. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender o que eu estou falando. A gente tem, então, a gente mora numa região que é uma região turística, não é? Essa região aqui do Baixo Sul, uma região turística, sobretudo pelas praias. Beleza? Então, por exemplo, todo mundo chega aqui a Valência, todo mundo vai para Morro de São Paulo, vai para Gamboa, vai para Boipeba, exatamente, e vai rodando as praias aí. Vamos falar de Gamboa. Gamboa também é um atrativo turístico, é um ponto turístico, né?
E aí, lá em Gamboa, uma das coisas que é vendida, um dos atrativos turísticos que é vendido, certo? É o banho de argila, o negócio da argila. Exato. Agora, vocês imaginem, vamos pensar aqui. Vamos fazer um planejamento aqui rapidinho, ambiental. Essa argila, ela demorou quantos anos para se formar naquele solo? Milhares. Primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar uma amostra de solo, identificar que tipo de solo é esse. Esse solo, ele demorou quantos anos para se formar quantos anos para se formar? X. Para se formar, ele precisou de quais características climáticas? Y. Aí o que está acontecendo? Hoje, o ser humano, diante de uma perspectiva econômica, tem explorado o meio físico, natural, certo? Para poder ganhar dinheiro. E aí ele vende, então, ele usa o meio natural, o solo, para poder dizer que se você for lá, você vai tomar um banho de argila, porque a argila é medicinal e o caralho. Eita, não pode falar. E caramba. E aí o que acontece? Vocês imaginem. Oi, gente, pelo amor de Deus, eu vou apagar esse troço. Ó, vocês imaginem. Eu vou até olhar para a cara de vocês aqui. Não vou olhar, não, porque dá um trabalho da pega para poder botar esse trem. Vocês imaginem. Não é um ano, não são 2, não é uma década. Imagine há quantos anos, há quantas décadas, Gamboa vem recebendo gente do mundo todo e vem vendendo esse tipo de turismo, certo? Dizendo que se você for lá e pegar... Agora imagina, um vai lá, pega um pouquinho de argila, o outro vai lá, pega um pouquinho de argila, o outro vai lá, pega um pouquinho de argila. Gente, a gente está causando um processo erosivo em proporções absurdas. Você fala assim, ô louco, professor, mas é só um pouquinho, tá? Mas vamos analisar o fluxo de pessoas, o fluxo de turistas em Gamboa durante o ano. Se a gente considerar... Vamos falar ganhar dinheiro. Se a gente considerar somente o período de alta temporada, de alta estação, já é muita gente. Mas vamos considerar no ano. Então, tem uma quantidade X. Agora, você faz isso vezes 10, para a gente ter uma noção de uma década. Agora, você faz vezes 20, vezes 30, vezes 40. Então, você imagina a quantidade de gente que está indo lá, que está indo para Gamboa para pegar um punhadinho de nada de argila. Agora, contabiliza tudo. A quantidade que já foi retirada. A gente tem um processo erosivo contínuo. Esse processo erosivo, ele está sendo causado por qual fator? Fator antrópico. Então, a situação, voltando aqui, ó, a situação atual é uma situação que identifica que existe uma área de erosão com processo erosivo. Esse processo erosivo, ele pode causar o quê? Desmoronamento. Certo? Ele pode causar um desmoronamento. E quem é que está causando isso? Fator antrópico. Atividade econômica sendo explorada pelos seres humanos, entendeu? Então, esse é só um exemplo. Fala. É o que você falou. Estava até passando uma reportagem numa praia que muita gente estava encostando porque do sol estava descendo um sedimento da beira da praia. Você não chegou a ver, não? Não. Estava passando, morreu até um casal. Repete aí, tá fazendo o quê? O povo está fazendo o quê no solo da praia? Muita gente está mexendo, interferindo, e as ondas tá batendo. Aí fica aqueles barros, aquele barranco de barro. Aí quando fica o dia de sol, o pessoal vai para a beira desse barranco para poder não tomar sol, muito sol forte. E aquele sedimento acaba caindo por cima das pessoas e acaba matando. Nossa, não soube disso não sei não. Mas é totalmente compreensível, entendeu? Totalmente compreensível. Então é isso. Voltando aqui, a gente tem, então, o planejamento propriamente dito, tá? Daniel. O Daniel falou aí de uma situação que ocorreu lá em Pipa, lá no Rio Grande do Norte. Sim. Né? É isso, Daniel? Ocorreu em Pipa um acidente. Foi? Passou no Fantástico domingo, assisti. Eu não assisti, não. Eu não assisto televisão. Não vi. Mas pelo que eu estou entendendo, então vocês já conseguiram pegar a ideia, né? A ideia é exatamente essa. É que como é que o antrópico pode influenciar
na questão ambiental. Exatamente esse exemplo aí que vocês estão dando, beleza? Então, é isso. A gente vai agora para o planejamento, a etapa do planejamento propriamente dito. O planejamento propriamente dito, ele tem a etapa de prognose. O que é prognose? Antecipar o futuro. Lembra quando eu falei para vocês na aula anterior, que eu falei assim, a gente está doente, a gente vai no médico, o que o médico faz? O médico, a primeira coisa que o médico faz, ele, e aí, tá sentindo o quê? Aí você começa a falar tudo o que você está sentindo, certo? Quando você fala tudo o que você está sentindo, ele, de acordo com o conhecimento que ele tem, ele vai já pensar, já tá esquematizando ali na cabeça dele o que é que pode ser. Então, assim, isso que o médico está fazendo é um diagnóstico. O diagnóstico é antes, certo? O diagnóstico, ele precede uma coisa, entendeu? Então, assim, o diagnóstico a gente já sabe o que é levantar o dado, pegar todas as informações. Então, depois do diagnóstico, vem o prognóstico. O que é o prognóstico? É antecipar o futuro. Diante de todas as informações que eu obtive lá no diagnóstico, o que eu vou fazer com isso? O que eu pretendo com isso? Entendeu? Aí eu pretendo recuperar tal coisa. Eu pretendo... O prognóstico vem depois do diagnóstico? Exato, porque o prognóstico ele é uma antecipação do futuro. Entendeu? Então, assim, como é que eu quero recuperar tal coisa? Como assim uma antecipação do futuro? Se eu parar de alterar, se eu conseguir interromper os fatores que estão contribuindo para a alteração, por o impacto do meio ambiente, naturalmente ele recupera. Mas se eu não consigo parar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acelerar o processo de recuperação, entendeu? Então, eu antecipo, eu faço um processo de prognose. O que mais? Quais os impactos relacionados, a gente vai identificar quais são os impactos relacionados e quais são as atividades. Quais os impactos relacionados às atividades, entendeu? O que está acontecendo e quais são os impactos que isso promove, certo? Essa fase é uma fase de previsão dos impactos ambientais. Já existe um impacto ambiental visível, real, existe. Esse impacto ambiental que existe, ele pode ser agravado? Sim. Ele pode agravar e virar o quê? Não sei. Se eu tenho uma erosão laminar, essa erosão laminar, ela pode se continuar acontecendo, se a atividade continuar acontecendo, ela pode evoluir para uma vossoroca? Pode. Entendeu? Mas como é que ela vai evoluir para uma vossoroca? Eu estou fazendo um prognóstico. Se eu não fizer tal coisa, isso vai acontecer. Então, considerando as coisas que podem acontecer, eu vou já começar a desenvolver estratégias para evitar que isso aconteça. Beleza? Bom, e aí a gente tem aqui algumas propostas. A gente tem a propostas, tornar o futuro possível. Como é que eu torno o futuro possível? Considerando que pode acontecer tal coisa, eu preciso, então, começar a desenvolver estratégias. Aí, professor. Como é? Jaque levantou a mãozinha aí, né, Jaqueline? Deixa eu voltar para a tela, peraí. Fala, Jaque. A respeito da atividade, que acho que envolve esse assunto todo que a gente está estudando agora. Eu coloquei um posto de gasolina, tipo, implementar um posto de gasolina. Sim. Tipo assim, ele implementado, a gente não vê o dano agora, no momento. Sim. Mas ele pode ter danos futuros ambientais, não é isso? Exatamente. Mas aí você já tem que identificar qual será o impacto futuro. Isso, eu coloquei na atividade. Então, pronto, é isso. Agora, veja, Jaque. Supondo, olha como é que funciona. Você vai implantar um posto de gasolina. Aí você fala assim, mas de imediato ele não está causando nenhum dano, mas pode ser que no futuro ele cause. Primeiro você tem que saber qual é o dano que no futuro ele pode causar. Aí você fala assim, ele pode causar tal vazamento. Considerando que ele pode causar vazamento, porque nessa fase inicial de execução do seu projeto, você já não pensou nisso para evitar que isso aconteça lá no futuro. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Então, é mais ou menos isso. É isso. Mas, assim, pode acontecer erros, falhas? Claro, com certeza.
Com certeza. Aí você vai trabalhar em cima de uma coisa que eu vou falar agora mesmo aqui, certo? De medidas mitigadoras. Então, olha só. Então, a proposta é tornar o futuro possível, instrumentos e metodologias capazes de ordenar o meio ambiente a uma situação mais próxima do equilíbrio. Então, essa é a proposta do plano, certo? Que futuro que você espera, né? Sobre o cenário que você está estudando. Eu espero que seja assim. Mas como é que você torna isso real? Ele é real? Ele pode viajar demais, tem que ser uma coisa realista. Mas para chegar mais próximo da realidade, mais próximo do possível, do melhor possível, vamos dizer assim, o que eu tenho que fazer? Aí você vai trabalhar em cima disso. Além disso, você vai pegar equipamentos, instrumentos, técnicas, modo de fazer as coisas, certo? Tudo isso dentro de uma perspectiva de equilíbrio ambiental. Porque também a gente não pode falar assim, a gente tem que tomar um cuidado. Eu mostrei para vocês agora há pouco que o planejamento ele trabalha em cima de 3 esferas, que é a esfera social, a esfera econômica e a esfera ambiental. A gente não pode, de repente, criar um plano, vislumbrar um planejamento ambiental perfeito, que não causa impacto nenhum, porque você está esquecendo que esses ambientes que os planos estão sendo desenvolvidos são ambientes de exploração econômica. Não tem como não impactar. O impacto, ele é real. O fato da gente existir já é um impacto. Então, diante da relevância, diante da necessidade, da realidade deste ambiente, deste cenário, da área que você está estudando, do seu plano, como é que a gente pode se aproximar mais de um equilíbrio ambiental? Certo? Porque se vislumbrar demais uma coisa que é 100% natural, vamos dizer assim, não é muito real. É real, mas, assim, há muita contradição, ainda muita discussão em cima disso. É possível? É real? É possível, é real. Mas, assim, ainda, além de tudo, você tem que ser, assim, de acordo com o que você foi contratado para fazer, tá bom? Outra coisa que eu já tinha comentado, eu vou falar, que está aqui no finalzinho, aqui embaixo. A gente tem medidas mitigadoras e medidas potencializadoras. Gente, o que é medidas mitigadoras? Medida de reparação dos impactos acontecidos pela empresa. Exatamente. Mitigar é reparar, é uma ação de recuperação de uma coisa que foi antropizada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mitigação é o remédio daquilo que foi antropizado. O que é antropizado? O antropizado é um processo no qual o homem não fez. Impactou, no caso. O antrópico ou antropizado é a ação humana que resultou em consequências negativas para o meio ambiente. No caso, né, que a gente está falando de meio ambiente. Professor, hoje acabaram de colocar mudo, porque senão não consigo entender o que o professor fala, fica tudo embolado. Fica dando interferência. Entendi não, o que ela falou. Ela quer que só o professor dê explicação aí, por enquanto. Pode ligar o áudio. Ligar o áudio. Quem está com áudio? É o Amado que está com o áudio ligado. Fala, Amado. E antes de encerrar a aula, eu gostaria que a gente falasse aí, o pessoal e os colegas aí, sobre essas atividades que tem aí, algumas aí em equipe também, viu? Pode ser? Pode ser, rapidinho. Eu vou finalizar. Essa é a última coisa que eu vou falar. Antes de encerrar aí, a gente conversar aí, os colegas aí, como que ficou isso aí. Deixa eu só finalizar, então. Um minutinho eu finalizo. Deixa eu falar aqui. Então, gente, Daniel, só queria fazer uma correção a você e a todos vocês. Quando a gente for falar de antrópico, a gente evita falar, por uma questão de gênero mesmo, tá? Evita falar o homem, vamos falar o ser humano, tá bom? Isso é uma questão de gênero, mas além de ser questão de gênero, é questão de ciência, tá? É termo técnico. Então, a gente não escreve termo técnico. O homem fez... A gente acostumou, a gente cresceu ouvindo falar assim, o homem é responsável pelo o aquecimento global. O homem, não sei o quê. Então, não é o homem, é o ser humano, tá bom? É só por uma questão científica.
Então, assim, medidas mitigadoras, nada mais, mitigação é aquilo que vem para remediar, para tentativa de suprimir ou de remediação, de amenização dos impactos causados pelo ser humano ou antrópicos. E a gente também tem as medidas potencializadoras, eu já falei de potencializadora. Então, a gente não pode esquecer que nem todo plano ambiental, nem todo planejamento ambiental, nem todo processo de gestão ambiental existe porque existe um problema. Às vezes não tem um problema, às vezes a situação está muito bem. Só que requer um plano justamente para manter que a situação que esteja bem continue bem. Entendeu? Nessa disciplina, todos os semestres, eu levo os alunos para Michelin, levava, né, os alunos para Michelin, porque a Michelin é uma indústria, é uma multinacional que ela tem a certificação internacional ISO 4001. Desculpa, meu Deus, ISO 14.000, 9001, desculpa. Gente, agora fiquei completamente perdido. 9001, não, a ISO 9001 é de qualidade, tá? A ISO, eu vou tirar aqui a tela. Quer falar a taça lá? Para vocês olharem. Ó, a ISO 9001 é uma certificação internacional que ela abrange qualidade de produtos e serviços, tá? A ISO 14001, além de trabalhar com qualidade, padrão internacional de produtos e serviços, também trabalha dentro de uma perspectiva ambiental. E a Michelin é uma empresa que ela tem essa certificação ISO 14001. Então, assim, o que acontece? Eu levo o pessoal lá para poder entender o processo, eles mostram toda a linha de montagem, o processo de produção. Gente, é tudo perfeito. Não tem um erro, entendeu? Eles têm plano ambiental? Claro. Para que plano ambiental, professor? Está tudo perfeito? Justamente. Eles desenvolvem planos ambientais para poder o quê? Potencializar uma coisa que já está boa. Então, nem todo plano ambiental é feito, é pensado para poder recuperar uma área. De repente, você não quer recuperar nada, você só quer manter uma coisa que já está boa, entendeu? Quando a gente quer manter uma coisa que está boa, o que a gente está fazendo? A gente está potencializando. Então, a gente tem medidas mitigadoras de recuperação e medidas potencializadoras. O que é potencializar? O que já está bom ficar melhor ainda, ou continuar mantendo um padrão alto, entendeu? Então, é isso. Terminando aqui, eu ia explicar para vocês, desculpa, planos e programas a serem executados, certo? Planos de ambientais e programas. E aí, para isso, eu ia explicar, vou explicar que existem vários métodos que são utilizados para avaliação de impacto ambiental. Esses tem método ad hoc, método checklist, método overlay mapping, método de análise de risco, enfim, tem vários. Vocês sabem que toda aula resulta numa atividade assíncrona, né? Então, a minha atividade assíncrona dessa aula hoje é vocês trabalharem sobre esses métodos, tá? Aí eu já fiz a atividade, terminando a aula aqui, eu vou colocar aqui, e aí eu vou orientar vocês nessa atividade, para que na próxima aula vocês apresentem os métodos, beleza? Então é isso. Eu vou encerrar aqui a minha aula, e aí vocês podem tirar algumas dúvidas ou perguntar qualquer outra coisa em relação à organização aí da disciplina, ou o que você... Eu já encerrei, pode falar. Não cancelei ainda a gravação, não, tá? Fala aí, amado. Você quer saber o quê? Não entendi direito. Tá com sono? Eu tô todo perdido. Verdade. Tô todo perdido aí. Professor. Tem 1 ano e meio que eu te conheço. Você 1 ano e meio você é perdido. Então, vamos... Professor. Oi, então não tá nada perdido. A respeito da atividade da semana passada. É o quê, minha filha? Fala aí. A respeito da atividade da aula passada. Sim. Eu fiz, mas não consegui te enviar no Teams. Pode ser por e-mail mesmo? Manda por e-mail.
E Vou mandar atividade é essa? amanhã. Manda por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp. Eu prefiro que seja por e-mail, que é mais fácil de eu controlar. Mas se quiser mandar pelo WhatsApp, se for mais fácil para vocês, mano, o negócio é mandar. Rapaz, tem um Não. rosto bonito aqui no vídeo, rapaz. Sumiu. Deixa eu Que falar uma outra atividade coisa. é essa? Deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês. Eu tinha dado um prazo para essa atividade. O prazo vence hoje. Mas como eu demorei para dar as orientações, gente, não estou parando. Tá difícil demais. Manhã, tarde, noite, respondendo as coisas, fazendo as coisas, tá complicado. Então, como eu só pude dar as orientações hoje, eu vou aceitar essa atividade até sexta-feira, tá bom? E que atividade é essa, professor? Amado, toda aula que nem essa aqui, ao vivo, resulta em uma atividade de todos os professores, viu? Todas as disciplinas têm isso. Então, todas as disciplinas têm aula e atividade, aula, atividade, certo? Então, essa atividade é referente à minha aula passada. Eu sei. Essa atividade é uma atividade que eu mandei a foto lá no grupo hoje, o áudio. Onde é que está essa atividade? Essa atividade está aqui no Teams, né? Aqui na plataforma. Eu mandei o link para acessar a atividade. Vou procurar lá o link que eu mandei, você clica e você acha ela, tá bom? Você mandou num grupo no WhatsApp ou só Mandei. no Teams? Não, eu não mandei a atividade, não. Eu mandei o link da atividade. Você vai clicar e você vai aparecer na página onde ela está. Mas eu vou mandar a atividade lá. Valeu. Eu vou mandar essa atividade lá no grupo do WhatsApp, tá? Valeu. Tá. Vou mandar a atividade da semana passada e vou mandar a de hoje também. Mas eu Queria vou tirar colocar, uma dúvida, professor. mas eu vou colocar aqui no Teams também, porque aqui é a plataforma oficial, tá? Professor, segue nesse modelo aí. Nós encerramos aí esse semestre. Tem uma previsão, seguindo assim, desse modelo, por esse esquema agora aqui, né, via online. A gente encerra esse mês. A gente encerra esse semestre normalmente como a gente ia encerrar agora, quer dizer, a gente ia encerrar no meio do ano. Atrasou tudo, não foi? Atrasou tudo. Aí é. Esse semestre, sabe quando é que ele termina, Amado? Esse semestre ele termina dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, poxa. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu explicar uma coisa. Eu já falei isso, você não estava na aula passada. As disciplinas foram organizadas em blocos. Vocês têm quantas disciplinas? 7, se eu não me engano. Vocês têm 7 disciplinas. Agora, nesse bloco, só está tendo 4. No segundo bloco, vocês vão ter 3 disciplinas. Como é esse negócio de bloco? O primeiro, são 2 blocos. O primeiro bloco vai até dia 18 de dezembro. Por exemplo, a minha disciplina acaba 18 de dezembro. Até lá, já fez prova, já fez tudo. Entendeu? Encerra o seu semestre, essa disciplina. Aí, exatamente. Aí eu de onde eu vou tirar as notas dessas atividades que eu estou passando? Então, eu vou pegar a nota, vou pegar tudo e vou fechar, acabou tudo, certo? Aí, depois, dia 23, começa o segundo bloco. 21, começa o segundo bloco. Aí você tem aula de 21 de dezembro. Tá cortando aí, tá cortando. 22. Depois já é recesso. A imagem. Depois já é recesso. Então, o segundo bloco. Tá falhando. Eita, lasca. Cala a boca que você ouve, Amado. Não ouve não, tá falhando. Amado, a Jaqueline tem razão. Não no sentido de mandar você calar a boca, mas no sentido de que quando você ativa a sua câmera... Tanto faz. Quando você ativa a sua câmera, a sua conexão, a conexão da sua internet, ela requer mais velocidade para poder mostrar a sua imagem e receber a minha imagem. Então, quando você desativa a sua câmera, a sua conexão, ela melhora, entendeu? Então, assim, você pode somente falar e eu vou te responder da mesma forma. Mas quando você liga, se todo mundo ligar a câmera aqui, vai dar problema, entendeu? Realmente tem essa questão. Então, deixa eu só finalizar aqui. Dia 21
começa o segundo bloco. Aí tem 21, 22, 23, 3 dias de aula. Acabou. Aí tem recesso de Natal e Ano Novo. Dia 1º foi determinado, isso eu falei lá na reunião que teve, aquele link que eu passei 300 vezes para você assistir. Dia 1º foi determinado, todos os servidores do IFE baiano são obrigados a tirar 14 dias de férias. Por que que é obrigado a tirar 14 dias de férias? Porque geralmente quem escolhe os dias de férias é um professor, e agora não pode escolher, quem escolheu foi a reitoria. Ou seja, de 1º de janeiro até 15 de janeiro é férias. Quando é que volta às aulas? 16. Então, vamos lá. Segundo bloco, 21 de dezembro, 22 de dezembro, 23 de dezembro. Quarto dia de aula, quando é que vai acontecer? 16 de janeiro. Aí vai até que dia? Até 19 de fevereiro. 19 de fevereiro acabou a segunda bateria, as outras 3 disciplinas, e aí finalizou o semestre. Se até lá em fevereiro não tiver todo mundo vacinado, não tiver tudo resolvido, faz o quê? Continua um novo semestre desse jeito. Mas aí até lá a gente não sabe, entendeu? Então essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Társila, quer falar o quê, meu bem? Fala aí. Eu não entendi nada. Não dá. Amado, eu fiz tudo para você lá no grupo, explicando tudinho sobre os blocos. O primeiro. O professor manda um áudio para mim no PV sobre essas informações aí. Viu? Desenho. Ele falou embolado, disse que tem que ficar todo dia de férias, não sei o quê, vai ter recesso. Tá bom, Amado, depois eu explico. Lá para dezembro, você me fala depois lá no PV para mim. Isso. Quando for lá para o dia 18, eu falo para você. Ó, tá bom? Vai, valeu. Fala aí, Társila, quer falar alguma coisa? O Helder quer falar alguma coisa para a gente encerrar aqui? A atividade anterior, você pode disponibilizar no e-mail ou somente no WhatsApp? Posso disponibilizar no e-mail, tanto faz. Pronto. Professor, eu acho melhor mandar no WhatsApp. Tá, vou mandar tudo. Eu vou viver para mandar essa atividade agora. Vai, o que mais? Quer mandando a carta também? Boa noite para vocês. Vou ficar aqui ouvindo as conversas de vocês na coisa. Peraí. Ei, Jaqueline. Tudo aí, você. Oi! Sobre o trabalho de vidinha. Sobre esses trabalhos aí em equipe, rapaz. Bora falar rapidinho. Como é que ficou? Ó, esse trabalho... Peraí, dá licença, só um pouquinho. Eu deixo vocês falarem sobre o trabalho aí de projeto integrador. Como é que ficou esses trabalhos aí? Mas aqui? eu vou parar a minha gravação, porque senão vai ficar o arquivo muito pesado, vocês falando coisa que não é da disciplina. Lá no grupo, a gente fala no grupo, hein, sobre o trabalho em equipe aí, ó, pessoal. Então, eu valeu? Vou encerrar aqui, viu? Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. A gente fala no grupo lá. Viu? Tchau, Nenê. Lá no grupo, por favor. Você é muito ousada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.